Oi, turma! Bom dia! Como nós conversamos no WhatsApp, a nossa AP1 ela teve uma modificação em virtude de tudo aquilo que nós estamos vivendo, a questão do coronavírus, a gente não poder estar se encontrando pessoalmente. E para vocês não serem prejudicados, perdendo período, atrasando a formatura de vocês, a faculdade adotou essa metodologia de modificar o que seria uma prova escrita por um paper. Eu sei que vocês ficaram um pouco assustados no começo, nervosos, não sabem ainda como que faz. Acho que alguns talvez ainda não tenham feito, ou talvez a maioria nunca tenha feito, né, pesquisa. Mas antes de tudo, antes de eu explicar para vocês detalhadamente sobre o paper e tudo mais, eu queria conversar sobre essa avaliação. Então, eu sei que vocês ficaram nervosos e tal, mas assim, gente, vocês conseguem. São 3 páginas no mínimo, né? Então, dividindo para 2, se cada um escrever uma página e meia, vocês vão conseguir. Eu tenho certeza que não vai ser difícil. Aliás, tudo que é novo é difícil no começo, mas vocês vão ver que é tranquilo quando vocês vão ter que fazer para todas as disciplinas, né? O primeiro vai ser mais difícil, depois vai ficando mais fácil. Eu acabei de concluir o mestrado, então eu terminei o mestrado em novembro do ano passado, tem 4 meses só, e eu fiquei 2 anos escrevendo a dissertação, mais de 100 páginas, então tem uma coisa que eu aprendi, foi metodologia e normas da ABNT. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do que eu aprendi sobre pesquisa, e eu espero que vocês vejam isso como uma oportunidade de conhecer esse universo de pesquisa, de escrever, que eu amo. Eu acho que definiu muitas coisas na minha vida, essas escolhas que eu fiz relacionadas à pesquisa. Eu tenho começado desde a faculdade, eu acabei fazendo um mestrado que deu muita visibilidade para o meu trabalho, que me abriu muitas portas na minha carreira como advogada, e também quer outras carreiras no meio jurídico, com certeza o mestrado ele também vai ser ali um divisor de águas na vida de vocês, assim como pós-graduações também. É essencial que o advogado hoje em dia ele esteja sempre se atualizando, e se você vai se formar na faculdade, você vai ter que fazer o TCC. Eu sei que algumas faculdades substituem por artigos, eu não sei qual é a regra da Faculdade Santa Teresa especificamente, mas alguma coisa vocês vão ter que fazer no final do curso. E aproveitem essa oportunidade do paper para vocês irem se habituando com a questão de pesquisa, escrever, vai que vocês gostam e aí querem ir para essa área de pesquisa. Então eu vou falar um pouco sobre o paper. Essa nossa conversa, com certeza, ela não vai ser uma aula de metodologia, tá, gente? Ela é para ajudar vocês a fazer o paper e aí vocês já vão se habituando. Tenho certeza que ao final vai ficar tudo mais fácil. O que é o paper? Qual que é a finalidade dessa prova? É você escolher um dos temas que eu dei para vocês lá, que foram alguns temas que nós trabalhamos em sala de aula, e escrever o que você aprendeu sobre esse tema. E como que você vai escrever sobre qualquer tema? Primeiro você vai ter que pegar um livro. Você vai, deixa eu pegar aqui esse livro e ver o que as pessoas estão falando sobre esse tema. E aí eu vou tentar reproduzir. O que é isso? Isso é um método dedutivo. Eu sei que metodologia parece muito difícil, mas eu vou falar para vocês da forma mais simples possível o que é o método dedutivo, que é aquele método utilizado para 99% das pesquisas na área jurídica, quando não trata de caso concreto, ou seja, pesquisas como essa nossa, que a gente vai analisar teoria, vai pegar autores. O método que vocês vão utilizar é o dedutivo. Por quê? Porque você vai pegar coisas que outras pessoas já estudaram, que outras pessoas já falaram, e você vai reproduzir e concluir coisas dali com as suas palavras. Ou seja, você vai deduzir uma conclusão daquilo que você acabou de ler. Então, se você leu sobre a primeira geração de direitos, segunda geração de direitos e terceira geração de direitos, você conclui que são 3 gerações de direitos. Se você leu que não se usa mais o termo geração, que é mais utilizado o termo dimensão, aí você vai concluir com base no que disse José Afonso da Silva, com base no que disse os outros autores que você teve acesso. O método dedutivo nada mais é do que você tirar uma conclusão lógica daquilo que você acabou de ler. Ou seja, você vai reescrever aquilo que o autor falou, concluir com as suas próprias palavras. E é isso que você vai fazer nesse trabalho do paper.
O paper nada mais é do que você dissertar sobre um determinado assunto. Você vai relembrar nossas aulas, aquela aula que você esteve presente, o que você gostou, o que você não gostou, dos temas que a gente viu em sala de aula, qual foi a aula que você mais gostou. Se você se identificou mais com o habeas corpus, pensa, gosto da área criminal e quero falar sobre habeas corpus. Aí você escolhe falar sobre habeas corpus, pronto. E aí você vai ali dissertar sobre o que é o habeas corpus, como ele surgiu, qual é o legitimado ativo, o legitimado passivo. Pode tentar pesquisar de repente em algum livro na internet um caso concreto para você comentar, um caso concreto que foi utilizado o habeas corpus e deu certo, que não deu certo. É basicamente isso, gente. Você vai falar sobre aquilo que você aprendeu na sala de aula. Então, se a gente estudou as 3 gerações de direitos, você vai ali falar, pesquisar no seu livro, pesquisar no slide que eu passei, como surgiu, quem falou, quem é que fala sobre essa teoria dentro do Brasil. É uma coisa muito lógica. Você vai escolher um tema daqueles temas que eu passei para você, ou se você se interessa por outro tema dentro da área do direito constitucional, pode ser também. E aí, em cima disso, você vai dissertar as coisas que nós estudamos em sala de aula. Normalmente, quando você vai fazer tanto um TCC, como uma dissertação, como um artigo científico, você vai ter 3 objetivos no seu trabalho. Por exemplo, digamos que eu fosse falar sobre o mandado de segurança. Um objetivo poderia ser estudar como surgiu o mandado de segurança, estudar como o mandado de segurança se comportou, teve presente nas outras constituições, e estudar a amplitude do cabimento do mandado de segurança. Seriam 3 objetivos. E aí você ia estruturar o seu trabalho em cima do que você pesquisou, do que você quer falar. Nesse paper, basta você escolher um objetivo, porque ele é um trabalho menor, ele só é no mínimo de 3 laudas. Então, por exemplo, você escolheu falar sobre o mandado de segurança. Aí o seu trabalho pode ter como objetivo dissertar a presença do mandado de segurança na Constituição de 88, nas outras constituições, quem é o legitimado ativo, quem é o legitimado passivo. Aí você vai começar a falar sobre isso, como que surgiu o mandado de segurança, quem é o legitimado ativo, passivo, quais são os casos em que ele cabe. E para você falar sobre isso, você vai ter o seu livrinho ali, tanto pode ser PDF, como pode ser o seu livro físico. E aí você vai fazer aquela citação. Gente, existem várias formas de citação, acho que isso é uma das coisas que mais causa confusão dentro da pesquisa. Eu gosto, particularmente, da forma autor-data. Eu acho que é a mais simples, é a mais fácil, é a mais rápida de você fazer. Como é que funciona? Por exemplo, eu mandei para vocês lá no Classroom um livro da minha turma do mestrado que falava sobre direito constitucional, vários temas. Aí eu tenho um artigo lá sobre eficácia horizontal, que foi um tema que a gente estudou e que vocês podem escolher falar. Aí você vai lá, pega meu artigo e quer copiar aquilo que eu falei. Você pode copiar. Aí você bota lá o texto que eu coloquei, aí no final você vai colocar entre parênteses meu sobrenome, Frache, o ano do livro, que eu acho que é 2019, e a página que você tirou aquilo. É só isso. Se você quiser escrever aquilo que eu falei com as suas palavras, que é o que eu fiz na minha dissertação praticamente inteira, foi a citação indireta. Eu acho ela mais legal para você construir ideias, você usar ideias de outras pessoas, sempre citando, né, gente, porque eu morro de medo de plágio. Eu acho que todo mundo que é dessa parte acadêmica gosta de trabalhar com seriedade, como é meu caso, morre de medo de plágio, eu morro de medo, então tudo eu coloco as citações de onde eu tirei. Mas uma forma de você fazer isso sem que seu trabalho fique denso, fique parecendo que você está fazendo um mosaico de citações, é usando a citação indireta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar a ideia da pessoa, reescrever com as minhas palavras e fazer isso que eu falei pra vocês, colocar entre parênteses o sobrenome, o ano e o número da página. O nome disso é autor-data. Aí lá no finalzinho do seu trabalho, você vai colocar assim, referências, e você vai colocar a referência inteira. Aí a referência inteira é o sobrenome do autor em caps lock, vírgula, o nome, o título da obra. Eu coloco... tem gente que coloca em itálico, em negrito, eu prefiro colocar em itálico.
E aí no final a editora, o ano, a cidade, né? Acho que o ano, salvo engano, o ano fica por último, a editora, a cidade e o ano. Aí você vai colocar dessa forma lá no finalzinho do seu trabalho. Não precisa você colocar isso cada vez que você citar a pessoa, porque quem faz aquela citação de nota de rodapé, que eu não gosto, eu não fiz na minha dissertação, cada vez que você citar o autor, você tem que colocar lá na nota de rodapé toda essa citação completa. Se você faz o autor data, você coloca só ali o sobrenome, o ano e o número da página. Aí lá no final tem que estar a citação completa, da onde que é o nome do livro, qual que é a editora, qual a cidade, qual o ano. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a estrutura do paper. O que que tem que ter o paper de vocês? Deixa eu pegar aqui no material da faculdade, porque assim, cada edital, no caso a gente está trabalhando as normas da Faculdade Santa Teresa, mas se você for fazer um paper para um congresso, cada edital vai ter as suas próprias regras. Por exemplo, o da Santa Teresa, ele pediu título, identificação dos autores, um resumo, que eu vou já falar com vocês sobre isso, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Parece muita coisa, gente, mas eles conversam entre si. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso e vai ficar parecendo mais simples para vocês, tenho certeza disso. Mas, como eu estava falando, se você for mandar, por exemplo, um artigo para um congresso A, B, C, cada congresso, cada lugar, entre aspas, de pesquisa vai ter as suas próprias regras e vocês têm que ficar sempre atentos a isso. Então, o da Faculdade Santa Teresa, você vai colocar o título, que vai ser um daqueles temas que eu já selecionei para vocês, ou se vocês gostaram de alguma coisa na nossa aula que não tá ali naqueles temas, vocês podem falar comigo também que a gente pode acrescentar um tema que você tenha pensado. Aí você vai identificar quem são os autores. Normalmente, quando você vai mandar para um congresso, você coloca ali como se fosse colocar uma nota de rodapé no nome de cada autor, e lá no finalzinho da página, a nota de rodapé já vai te colocar lá no rodapé e você vai colocar um breve currículo. Eu acho isso interessante. Você vai colocar, por exemplo, se você você é acadêmico de Direito da Faculdade Santa Teresa, se você já tem uma graduação, se você trabalha em algum lugar, se você, enfim, se você já vem de outra área, você pode colocar também. É como se fosse um mini currículozinho que você coloca ali embaixo para quem tá ali lendo o seu trabalho e conheça um pouco sobre a pessoa que escreveu. Aí depois disso, gente, você vai fazer o resumo indicativo. Eu sempre faço o resumo por último. Por quê? Porque o resumo ele tem que conter coisas que estão escritas no trabalho. Então, se você deixa para fazer por último, o resumo já vai estar pronto com trechos do trabalho. Você vai só selecionar o que é mais importante para conter ali no resumo. Então eu aconselho vocês a fazer o resumo por último, por mais que pareça, né, o resumo vem primeiro, mas eu acho que fica mais fácil fazer por último. Aí a introdução, como a gente está fazendo um trabalho menor, de no mínimo 3 páginas, você deixa ali uns 2 ou 3 parágrafos. O que você vai falar na introdução? Você vai iniciar aquele assunto. Por exemplo, se você escolheu falar do mandado de segurança, você vai iniciar falando: mandado de segurança é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso, ele pode ser na modalidade individual e coletivo. Pronto, você já introduziu o tema, e você vai fazer um parágrafozinho só para complementar. E nesse trabalho nós vamos aprofundar sobre o assunto do mandado de segurança ou qualquer outro assunto que você escolheu. Nos congressos em geral, é obrigatório que você coloque a metodologia na introdução, ou ele vai ter um tópico próprio para metodologia. Aqui eu não tô vendo um tópico próprio para metodologia, então se fosse um trabalho, né, que fosse apresentado para um congresso, vocês teriam obrigatoriamente que colocar metodologia na introdução. Eu acho que a faculdade não vai exigir isso de vocês, mas eu já tô falando para vocês, então se vocês quiserem colocar, é um parágrafo padrão. Você vai falar: a metodologia desse trabalho, ela vai ser realizada a partir do método dedutivo. E por quê, gente? Como eu expliquei para vocês, porque vocês vão fazer análise de textos e de autores que já falaram anteriormente sobre o assunto que vocês vão abordar. Vocês não estão fazendo nada inédito, vocês estão apenas concluindo pensamentos de pessoas que já escreveram sobre aquilo que vocês estão escrevendo nesse momento. Então você vai estar deduzindo conclusões a partir de ideias que já foram escritas antes.
Por isso que o método que vocês vão utilizar é o dedutivo. Tenham sempre isso na mente de vocês. Parece, para quem não é da área da pesquisa, quando a gente fala método dedutivo, parece estar falando grego, né? Então agora vocês já sabem que o método dedutivo, ele nada mais é do que isso. É eu ler o que a pessoa A, B, C, D falou, concluir meu raciocínio a partir disso. Se eu quero fazer uma crítica, eu posso pegar algum autor que já criticou aquele determinado assunto. Por exemplo, a gente falou sobre pessoa jurídica poder ser legitimado ativo no habeas corpus. Vocês lembram dessa aula? Aí você pode utilizar a jurisprudência número tal do STJ deu essa opinião X, a do STF deu a opinião Y. Eu concluo X ou Y. Então você se posiciona ali a partir de outras opiniões. Você vai estar deduzindo uma conclusão a partir daquilo que você leu. Por isso que vocês vão utilizar nesse trabalho do método dedutivo. Aí o desenvolvimento, gente, eu acho que talvez é a parte que vocês estejam mais nervosos, mas não fiquem, é só você selecionar o que você vai falar dentro do tema que vocês escolheram. Por exemplo, você escolheu falar das 3 dimensões de direitos. Aí você vai lá e fala, a primeira é isso, a segunda é isso e a terceira é isso. Pronto, esse vai ser o desenvolvimento do teu trabalho. E aí você pode complementar com algum outro assunto relacionado, pegar exemplos, pegar a parte histórica, veja o livro que vocês têm em casa e deem uma comparada com o que a gente estudou em sala de aula. O que vocês acharem mais completo, o tema que vocês acharem mais completo, vocês podem utilizar também. E aí, por fim, as considerações finais. As considerações finais, a gente não pode ter citação. Assim como na introdução, não é aconselhado que você use citações. Então, essa parte das considerações finais é o momento que você vai escrever com as suas palavras aquilo que você aprendeu sobre aquele assunto. Você vai dar sua opinião, ou então você vai simplesmente repetir o que você escreveu no trabalho inteiro com a opinião das outras pessoas, com as suas próprias palavras. Você não precisa criar uma coisa nova nesse trabalho, então fiquem tranquilos, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer as 3 páginas, ou vai ter gente que vai fazer muito mais. Vocês não precisam copiar, porque vocês podem, aliás, vocês não precisam fazer plágio, porque vocês podem copiar referenciando. E aí eu ensinei vocês como vocês podem fazer isso. Tanto da forma colocando, entre aspas, escrevendo ipsiliteris o que a pessoa falou, como reescrevendo com as suas próprias palavras, gente. Isso é plenamente possível. Você pode copiar a ideia de outras pessoas, desde que você referencie. E você vai me perguntar, Jaíse, professora, mas a senhora vai ficar chateada se meu trabalho tiver 1 milhão de referências? Gente, eu sou totalmente a favor que a gente use aquilo que a gente já tem. Então, podem usar, se vocês quiserem, na parte de desenvolvimento, fazer ele inteiro com citações, desde que você sempre esteja colocando uma conexão entre uma citação e outra, mostrando que você entendeu, mostrando que você leu. Eu acho que para a turma de vocês têm condições de escrever conclusões sobre esses assuntos, como se você estivesse fazendo a prova. Se eu estivesse perguntando na prova para você o que é o mandado de segurança, você saberia concluir para mim, eu tenho certeza. E é isso que vocês vão ter que fazer nesse trabalho. E por fim, as referências bibliográficas, você vai escrever onde foi que você tirou aquilo, qual foi o livro, se você tirou da internet, você pode colocar também. Tem um lugar que eu sempre pesquiso, que são os anais do Congresso do Comped. Eu não sei se vocês conhecem o Comped, já ouviram falar, ou o FEPOD, eles são muito parecidos, inclusive eu já participei do FEPOD quando eu era da graduação. Como que você vai pesquisar? Você vai colocar no Google o tema que você quer pesquisar. Por exemplo, habeas corpus para pessoa jurídica. Você vai colocar lá. É possível ou não é possível? E aí você coloca lá do lado, Comped. Aí você vai ver se alguém no congresso do Comped já falou sobre isso alguma vez. Se já tiver falado, que provavelmente já falou, porque o Comped é um congresso muito grande, eles já falaram sobre tudo. Aí você vai ter acesso a muitos artigos que já falaram sobre o assunto que você vai escrever. E aí você pode ver sobre o que é que eles falaram, como foi que eles organizaram, estruturaram o trabalho deles, qual foi a problemática. Normalmente, em trabalho
em trabalhos de artigos e dissertações e TCCs, você sempre começa a sua pesquisa a partir de uma pergunta. Mas como esse trabalho ele não precisa ter uma problemática envolvida, eu não vou nem exigir isso de vocês, não cabe isso, mas é só para vocês saberem como que funciona. Então, por exemplo, a questão da eficácia horizontal, que é um tema bastante polêmico, que a galera está escrevendo muito, que está muito em alta nos congressos, os juristas estão falando a respeito. Você poderia começar o seu trabalho com essa pergunta. E nesse você pode fazer isso também. É cabível no Brasil a teoria da eficácia horizontal de direitos fundamentais? E um pontinho de interrogação. E aí você começaria a dissertar a partir disso. Sempre a pergunta você não consegue responder ela simplesmente com sim ou não. Ela sempre exige um porquê. É isso, gente. Eu acho que a partir dessa explicação, talvez as coisas fiquem um pouco mais claras para vocês. Eu tentei falar, assim, o que eu acho que é essencial para você começar. Mais uma vez, não vejam isso como algo ruim, vejam como uma oportunidade, primeiro, para vocês não perderem o semestre, não atrasarem a formatura de vocês, e segundo, para vocês irem tendo mais afinidade com essa parte de pesquisa, de repente descobrir alguma habilidade de vocês para isso, perceber se você gosta disso, se você acha que pode gostar, para procurar depois uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, levar a carreira de vocês para esse lado, que eu adoro, por sinal. Eu gosto demais de pesquisa, eu acho que dentro do direito é uma das coisas que eu mais gosto. Até quando eu vou trabalhar, assim, eu sempre acabo levando o meu trabalho para essa área de pesquisa. Quando eu vou entrar em alguma ação, eu gosto de pesquisar o posicionamento dos tribunais, o que a doutrina fala sobre isso, já apontar a divergência naquilo que eu estou escrevendo, para eu já saber quais são as possibilidades. E você saber pesquisar, gente, faz toda a diferença na vida de vocês. Eu acho que, assim, não vai ter nada que vocês não consigam fazer dentro da carreira, se você souber fazer uma pesquisa. E usem esse momento agora para vocês começarem a treinar, porque tudo quando a gente treina, quando a gente pesquisa, quando a gente faz com carinho, né, com dedicação, a gente acaba fazendo muito melhor. E usem esse tempo, esse trabalho como uma oportunidade para vocês gostarem disso ou verem que realmente não é para vocês e que vocês vão querer seguir outras linhas, né, dentro do direito, enfim, que não é mesmo para a questão de pesquisa, mestrado, doutorado e pós-graduações da vida. É isso, eu tô super à disposição, eu gosto demais de pesquisa, de escrever. Se vocês quiserem trocar ideia, ou então na hora que tá escrevendo, lembrou de alguma dúvida também, pode falar comigo. E eu tô sempre disponível para vocês ali no nosso grupo do WhatsApp, no Classroom. É isso.